Hoje a escritora de Memórias de Umbigo, Luana Lordelo, lindíssima, vai contar toda a história da vida dela, aquela fofoquinha que a gente gosta, mas também todo o processo para a escrita do livro, projetos futuros, entre outros, né, não, Lu? Seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por estar aqui hoje, por aceitar nosso convite. Por favor, se apresente para o pessoal. Bom, gente, eu me chamo Luana, mas eu sempre me apresento como Lua, né. Sim. Primeiramente, Ju, eu, assim, gostaria muito de agradecer a Deus, agradecer aos meus ancestrais. Nesse mesmo horário que a gente está aqui gravando, nesse exato momento está acontecendo uma homenagem ao meu bisavô. Ah, é. Ele era escritor de Cruz das Almas. A gente vai, entender um pouquinho também dessas memórias. E assim, é um prazer enorme, né, eu não conheci o meu bisavô, mas de alguma forma, né, ele contribuiu para Hum, que eu estivesse aqui hoje. Quiçá sim, lá na sim. frente, né, outros que virão depois de mim poderão estar, eh, crescendo. Assim, essa primeira reverência eu achei muito pertinente de Maravilha. fazer aqui. Que bom, Lu, que bom, maravilha. Obrigadíssima, viu? Agora eu quero que Lu volte lá no tempo, pequenininha. Sim. Como é que era a chamada? Olha, acho que Lu mesmo. Lu. Minha família é Em geralmente Lu. Cruz ou em Salvador? Em Salvador. Hum, Nasci em Salvador, mas a minha família é de Cruz das Almas e eu hum. sempre passei as férias no exterior, Massa, no bosque. sítios. E o que é que Lu queria ser quando crescesse? Olha, essa história é um pouco engraçada. Que ótimo, te adoro. Porque assim, quando eu era criança, eu fui uma criança, né, que os meus pais eram muito jovens, e os meus pais estavam sempre fora de casa trabalhando e sempre falando que estavam sem dinheiro e tudo mais. E os meus avós, por outro lado, eles sempre estavam em casa e eles tinham mais tempo comigo, né, Hum. e nunca reclamaram, né, sobre isso. Então minha mãe vai inclusive rir quando ouvir isso, né, assim, eu falava: "Mãe, eu quero ser aposentada, Ah, porque daí eu vou poder, ter tempo, justo. né, de estar". Mas, Ju, assim, brincadeiras à parte, né, Hum, é muito legal isso, né, que a gente é criança. hum. Eu sempre fui uma criança muito livre, assim, Ai, que muito bom. estimulada à criatividade. Então, assim, as Hum, brincadeiras, que a gente fazia em casa eram sempre de pegar fantasia, minha mãe fazia, às vezes, uns fantoches atrás do sofá. hum. eh, a gente tinha eu e a minha prima, a gente brincava muito de experimentar, sabe, de brincar mesmo. Então, assim, tive uma infância muito livre, então não tinha muito essa pressão do "o que você vai ser?", porque eu Hum, acredito que de algum modo eu já era feliz, então acho que hum, de algum modo eu queria ser feliz, né, queria me expressar. E aí no processo, a dança foi chegando, né, nesse processo do ser criança, do hum, querer se expressar, do querer brincar, chegando de uma hum. forma muito Como é que leve. ela chegou? Me conte. E aí, assim, nesse processo, eh, eu tive acesso primeiro ao balé clássico, tinha 8 anos, e a minha madrasta me fez um convite, né, de fazer uma aula experimental. Até então, eu apenas brincava, ia pra É, escola e mas brincava, nunca tinha feito dança nenhuma nunca antes. tinha feito, assim, de forma técnica. E aí, dessa aula, fiquei, né, e aí fiquei uma vida inteira. Além do balé, fui conhecendo outras linguagens, o jazz, a dança contemporânea, e aí fui trilhando essa jornada. Mas na própria escola de balé? Sim, sim. Ah, Inicialmente, comecei a dançar na Ebateca, uma escola muito conhecida aqui em Salvador, sim. e aí passei
assim, parte da minha vida lá, construindo essa história, né, dos palcos. E aí, nesse processo de sempre estar lá, né, em casa a gente tinha que ter as boas notas para continuar no balé, né, tinha um Ai, pouco que eu isso. adorei Então, isso. assim, eh, a arte, né, ela tinha esse lugar, mas um lugar mais, de existência mesmo, né. Falava assim: "Eu vou dar conta, porque para mim é o que me faz, eh, viver". Então, nesse processo que a dança ela chega na infância, ela vai sendo construída até a gente chegar lá na universidade. É. Mais ou menos assim. Aí chegou no ensino médio, o que é que você pensava, assim? Já pensava em vou fazer, sei lá, queria fazer dança, queria fazer teatro, queria fazer Sim, sim. passa um monte de coisa pela cabeça, né? Na escola, eu só queria fazer projeto. Eu adorava fazer projeto. Ah, é? Então, assim, eu fazia, né, tinha que estudar, fazer as outras coisas, mas, o que me fazia realmente querer estar na escola era me apresentar, era criar, né, era um exercício com uma coisa constante, um movimento constante. Então, naquele momento, eu pensava no teatro, né, como um caminho, e no direito. Na época eu tinha É, mas a direita era essas pressão 2 social possibilidades, porque, ou assim, acreditava, né, e acredito, assim, muito na hum, justiça. Então, hum, eu brinco, assim, hoje eu falo assim: "Eu faço justiça através da arte", né, a uhum. gente traz essa perspectiva através da arte. Mas tinha Então, algum adulto que você se espelhava, assim, ou olha, eu não acho mesmo? que um pouco, talvez, a minha mãe, né, assim, mas não houve pressão, sabe. Era muito mais por esse canal aqui que a gente tá, também a Hum, comunicação, o direito, assim como o teatro, né, os 2 têm esse lugar da oratória. Eu preciso falar, eu preciso defender algo. Quando eu tô em cima de um palco, eu preciso defender alguma coisa. sim. Então, naquele momento, claro que não era claro isso, né, e enfim, às vezes a gente, para se enquadrar, né, a gente traz algo para fazer parte. Mas ao fazer o vestibular, né, eu cheguei a passar no direito, passei Foi. também na UFBA, mas o coração É, bateu para as artes. você fez que curso lá? Lá, Ju, eu prestei vestibular para direito católico e prestei vestibular no Enem, né, para justamente fazer o BI de artes, Hum. Que é o bacharelado interdisciplinar. interdisciplinar, com um curso super novo, né, e aí Hum. cheio de É. coisas assim, e eu percebia que, assim, de uma forma geral, né, a sociedade ela tá muito mais preocupada no seu futuro do que no seu presente. Então é muito doido, porque, tá, mas você vai ficar 3 anos fazendo BI de artes? Mas pra quê? Né, pra se descobrir. Então, naquele momento eu, recebi aquela aprovação, cheguei a me matricular na católica, achei que eu ia dar conta, vou fazer os As 2. 2. Vou fazer os 2, vou abraçar o mundo. E depois eu dei um passo pra trás, falei: "Não, Hum. vou dançar". Depois vou pra C, vou É. pra outro caminho. Quais eram as matérias, para quem não conhece, do BI de artes? O que é que você pega? Olha, o BI de Artes, ele é um curso para você experimentar a universidade. Então ele não é um curso que vai a universidade, de uma forma geral, ela é feita para você descobrir o conhecimento e para você fazer pesquisa, né, sobre o meu ponto de vista. Eh esse meu bisavô que eu falei, né, o meu avô, né, ou seja, o filho dele, ele foi o primeiro em Cruz das Almas a fazer um doutorado. Hum. Então a gente, eh, na família existia também esse lugar da universidade como um lugar de poder, como um lugar de conquista, né. Então assim,
O BI, ele trazia matérias tanto no campo do teatro quanto da dança. Haviam alguns estudos sobre contemporaneidade, estudos sobre ações artísticas. Então, ele tinha ali uma base, né, digamos assim, geral para todos. E depois as pessoas elas podiam se especializar. Então, eu quero ir para música, eu vou me especializar ali dentro, focar mais na música. É. Eu quero ter mais uma afinidade com a dança. Então, Hum. vai por esse E aí caminho. você enveredou pela dança. Foi. Como é que faz, assim? Termina os 3 anos, aí você faz como uma continuidade ou uma especialização? Como uma continuidade, né? Quanto Então, tempo? a gente faz o BI ali 3 anos. Sim. Você, no primeiro ano, você tem 1 ano e meio que você vai ter um geralzão. Então, é um momento para você descobrir, cara. Massa. Não é um momento para você ficar pensando no seu trabalho, no seu emprego, é para você curtir mesmo, assim, a experiência, o que é o ser artista ali na sala de aula, né, no dia a dia. Então é muito esse lugar. Depois a gente passa mais 1 ano e meio ali mais na dança e você migra, né, de forma leve, tem as vagas, né, dentro do BI você tem as vagas, e aí nessas vagas você vai para o curso que você deseja. Então, você vai para dança, para o que for, de forma contínua mesmo. E aí você foi pra dança. Sim. Qual é o tipo de dança? Tudo? Como é que funciona? Lá, como eu falei, né? Assim, a dança na universidade é um lugar de pesquisa. Então é diferente do que o nosso imaginário constrói, de que é uma sala de balé, de que é uma sala que vai estar sempre tendo aulas Um corporais. espelho. O espelho, Uma né? barra. Exato. Isso tem? Tem. Isso tem, Lua, tem. Mas lá a gente aprende sobre o pensamento de dança, pensamento de corpo, né? Porque o que que um umbigo vai te dizer? O que que um umbigo tem para contar, né? Não é algo concreto. Eu não consigo pegar nisso. Eu não consigo. É poético. Então a gente estuda as danças sobre perspectivas contemporâneas, né? Temos algumas coisas sobre didáticas, né? Sobre ensino-aprendizagem, algumas experiências mais ligadas. No meu caso, naquele momento, eu tive um contato maior com as danças populares, né? Então, assim, depende muito do momento que a universidade está. Ela se iniciou, a UFBA foi a primeira universidade de dança da América Latina. Então, ela se inicia de uma forma mais técnica, com aulas, né? Naquele momento era o que a sociedade, aquele contexto pedia. Nesse momento já está de uma outra forma. E daqui para frente, tudo É bom, né, que tá sempre sempre se mudando. renovando. Sempre mudando. E aí terminou o curso. Ai, meu Deus, já estava trabalhando já. Já, Ju, eu sempre trabalhei, estudei. Porque dentro da dança, né, tem essa cultura É quando... possível estudar na UFBA e trabalhar? Eu acho que depende, né? Porque, como eu estava falando, na dança, o que que acontece? Você faz ali o seu curso de balé, por exemplo. Então, quando você chega num determinado grade, né, num determinado nível, você tem aptidão para lecionar. Então, aos 18 anos, mais ou menos 19, eu fiz o exame de Royal Academy, né, que é um exame que a gente recebe essa certificação lá de Londres. Então, vem um examinador, faz esse exame lá na Ebateca na época. Então, ok, você está apta para ensinar balé. Porque você vivenciou, seu corpo vivenciou aquela linguagem, a partir de agora você está apta. E aí começa um outro processo de investigação, né? De lugar do professor, que é diferente do... E aí eu comecei a dar aula muito cedo, né? Nesse lugar. E assim, sempre equilibrava com a universidade. Então, não dava aula o dia todo, tinha alguns horários.
horário da universidade. E agora vamos falar de Memórias de Umbigo. Como é que surgiu a Sim. ideia, assim, do nada, estava em casa? Memórias de Umbigo, ele, na verdade, assim, eu acho que ele foi se tornando, né, como o nome do próprio podcast. Ele foi se tornando, porque inicialmente eu estava fazendo o mestrado, eu acabei de fazer a universidade, entrei no mestrado e a gente começou uma pandemia. E essa pandemia, ela trouxe para mim uma necessidade de existir, porque de repente a gente descobriu que iríamos morrer, né? Apesar disso, da gente saber que a única certeza que a gente tem é a morte, Sim. mas isso se tornou um medo, né? Houve um medo, um pânico geral. E naquele momento eu só queria me tornar algo para o mundo. Então eu queria deixar algo no mundo. E nesse processo de querer deixar algo no mundo, a escrita ela foi crescendo. Sempre escrevi criança, escrevia poesia, escrevia algumas coisas. Mas nesse momento se tornou urgente. Então, a escrita se tornou algo como que uma forma de existir no mundo. De deixar a minha voz aqui no mundo. Sim, aquele negócio, né? Tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Exato. Então, a escrita, né? Ela para mim sempre teve esse lugar muito firme, né? Massa. Muito enraizado. E aí, nesse processo que eu estava fazendo mestrado, a dissertação foi sendo escrita, né? Durante todo esse processo, várias coisas acontecendo comigo em relação a processos de cura. E nesse movimento todo, termina o mestrado, e aí todo mundo, eita, vamos fazer doutorado, já emenda e tal. E eu falei, não, eu vou fazer uma pausa, porque tá na hora de colocar esse livro pra fora, né? Colocar esse filho no mundo. Sim. E aí eu pego essa dissertação, vou peneirando ela, né? Qual era o tema da dissertação? A dissertação, ela se chama Quem Quiser Aprender a Dançar Vai na Casa de Dona Juquinha. Ela tá no repositório da UFBA. E ela trazia, né, a questão da dança na primeira infância. Então, esse território da infância, do brincar, da criança. Tanto que ele é Memórias de Tá Umbigo. linda a capa. Mas o subtítulo dele se chama Navegações entre Danças e Infâncias. Então, quando eu pego esse material mais denso, né, acadêmico, mais duro, e vou peneirando ele vai ficando mais levinho, mais poético. E comecei a pensar, Ju, como que eu posso pegar como que eu posso criar algo de algo que já está posto, né, e tornar isso um produto e empreender de alguma forma, né, e levar isso para as pessoas, porque muitas vezes as dissertações ficam lá, né? Já existia o Mundo Lunar? Já. Já? Ai, peraí, a gente pulou etapas, então me conte. Já, sim. Como surgiu o Mundo Lunar? Olha, gente, o Mundo Lunar, ele... Apresente, pessoal, o que seria o Mundo Lunar? O Mundo Lunar, ele é um projeto que ele já existe, né? Está no processo de ser concretizado. Hoje é uma página, pode parecer, é só uma página no Instagram. Não, ele é um projeto gigante que está em processo e que começou a partir do momento que eu tomei uma decisão, né? Que foi uma decisão de me curar. Então, eu deixei de ser Luana para ser a Lua. Eu acredito que quando a gente, assim como se a gente pensar, né, os nomes bíblicos, né, as pessoas trazem um novo nome, uma nova perspectiva. É verdade. Então, falei, não, agora eu preciso entender quem é essa mulher. Inclusive, quando a gente conversou, né, sobre o podcast, minha primeira inquietação foi como eu me tornei mulher.
Uhum. Então, o mundo lunar, ele traz essas multiplicidades do ser mulher que nós temos, né? Do ser. E inicialmente ele começa com alguns grupos, né? Eu comecei de forma online, eu juntava mulheres para dançar. A gente se encontrava, tinha um horário e a gente dançava e compartilhava coisas, né? Coisas que são comuns a todas nós. E nesse processo de escuta, de partilha, a gente ia se curando, se vendo na outra. Então, ele vem desse lugar e aí ele foi crescendo. Foi crescendo, a gente foi Hum. fazendo No boca a rodas, boca que né? começou. Na coisa, no miudinho. No miudinho do Sim. samba, né? Que a gente fala no miudinho. Então, Hum. nesse processo de verdade, eu acho que é muito mais sobre a verdade. E também do meu próprio existir, de tipo assim, olha, eu tô num processo de cura. Então, assim, você também tá. Então vamos junto, porque não tem. Eu tô aqui trazendo esse livro, né? É uma possibilidade, mas tô aprendendo. E Hum. então, assim, veio muito desse movimento de "Ok, vamos ser um pouco melhores. Em grupo, acho que a gente vai mais longe, né? Então, hoje ele é um projeto que atua de forma transdisciplinar, interdisciplinar, trazendo a dança, trazendo autoconhecimento, trazendo conhecimento para a vida das mulheres, né? Então, de forma ainda muito independente, ainda iniciando, mas eu acredito que agora a gente começa a visualizar ainda mais. Porque às vezes a Hum. gente fica com medo, né, de Hum. dar algum passo, mas acho que agora ele já Agora tá. vai. 2025 começou começando, Começou né? com tudo. E qual o público lá do livro, Lu? Vamos lá. Sim, vamos falar. Aí, não, peraí, rapidinho, antes, voltando. Aí você pegou a sua dissertação e aí é um resumo da sua dissertação ou é uma aplicação? Não, ele, na verdade, eu pego a dissertação e trago a parte poética, Hum. né? Existe uma parte técnica da dissertação, existe uma parte histórica e existe uma parte poética. Então, eu trago essa parte poética para o livro, Hum. que, assim, para poder torná-lo mais acessível. Porque Hum. o restante eu falei, não, quem quiser ir para o técnico, vai É. lá no repositório e vai pegar. E também para que não ficasse só para o público de dança. Outras pessoas também Qual é o possam público desse acessar. livro? Esse livro, você vê que a capa dele, parece um livro infantil, né? Todo mundo fala, vai, Lua, vai ser um livro de criança. E eu dou aula para criança, né? E aí eu falava, é para sua criança interior. Então, esse é um livro para adultos, mas, sobretudo, para tocar essa criança interior lá de dentro, porque a gente traz, né? Vou trazer de uma forma assim bem resumida, mas para a gente poder visualizar um pouquinho. Tudo começa da dor. Então, qual é a minha dor? O que eu vou fazer com essa minha dor? Então, a dor é como o ponto de partida. O livro, ele é como uma estrela, talvez uma estrela do mar. Ela tem 5 pontas. Então, o primeiro ponto é a dor, ponto de partida. Depois a gente vai para o percurso, ou seja, o que eu faço com essa dor? Quais são os caminhos que eu tomo? Quais são os percursos que eu vou escolher traçar para poder lidar com essa dor? Por exemplo, Depois, eu posso pegar essa dor e ficar para mim e ficar com raiva do mundo. Ou eu posso exato. pegar essa dor e focar em alguma coisa. Exato, exato. E eu posso transformar em alguma coisa, né? Hum. Então, pessoas que podem querer assistir o podcast, podem querer fazer um podcast, às vezes tem uma dor enorme de não ser ouvido. E quando a pessoa vem aqui conversar com você, ela tá dizendo, olha, eu quero fazer algo com essa dor. Eu posso estar com toda a vergonha do mundo, eu tô tentando fazer algo.
Perfeito. por isso. Então, a gente tem ali o percurso, e aí a gente vai para a náusea. A náusea é como se fosse o desconforto, tudo aquilo que eu preciso colocar para fora. Tudo isso que eu tô te falando dentro da perspectiva de uma professora, educadora de dança, com suas inquietações. Aqui a gente não encontra nada além de perguntas costuradas. Então a náusea é como esse movimento do colocar para fora. Aquilo que eu vou colocar para fora. Que às vezes pode ser dolorido, que às vezes pode ser difícil, né? Mas é a forma que eu vou expurgar, que eu vou trazer à tona. Depois a gente passa para o mar. O mar é como uma metáfora do mundo, como esse lugar da educação, esse lugar da arte, ou seja, aquilo que eu fiz ali com a minha dor, eu construí com o meu percurso, eu já coloquei para fora e eu compartilho. Eu trago isso para as pessoas. Então, quem é que eu estou sendo nesse mar da educação? Eu estou sendo um marinheiro, eu estou sendo um peixinho, eu acompanho, eu fico só lá de cima dando ordens, né? Tem essa brincadeira com o educador, né? E por fim, o amor, que é justamente quem liga todas as pontas da estrela. Porque sem o amor a gente não conseguiria educar. Então, Memórias de Umbigo, esse nome, ele vem mesmo desse lugar corporal, porque foi a partir dessa dor, né, de uma dor que vem lá do íntimo, né, e que é um ponto comum a todas as pessoas. Todas as pessoas têm um umbigo, né? Todo mundo veio de algum lugar, de algum umbigo, né, de ancestralidade. Então, um pouco isso. Luan é terapeuta também, né? Sim, Me conte aí como é sim. que começou isso. A gente, nesse processo que eu compartilhei sobre o mundo lunar me fez terapeuta. Porque nunca na minha vida isso passou pela minha cabeça, né? Assim, nunca passou. E nesse processo de auxiliar as pessoas, auxiliar as mulheres, as crianças, né, em seus processos de dança, a gente precisa de ferramentas, de cursos, de entender melhor. E aí, nesse processo, eu comecei a estudar mais sobre as terapias energéticas. Então, o Reiki, a constelação. Então, comecei a mergulhar um pouco mais, porque a dança, né, de forma terapêutica, ela já estava ali existindo, mas foi Sim. esse processo também. E está sendo, sabe, Ju? Acho que a lua terapeuta, ela está se tornando. Tá no processo. Cursos, Lu, aí que você chegou a fazer nesse período, nesse processo. Com relação às terapias, olha. Também, mas com relação a outros cursos também, né? Como eu me tornei. É Sim, tudo junto e sim. misturado É aqui. bacana. O primeiro curso de terapia que eu fiz foi o Reiki. O Reiki é um curso, é uma terapia que utiliza a imposição de mãos, né? A gente canaliza energia e a gente passa energia para o outro. É que várias religiões utilizam, né? Digamos assim. Sim, que a No gente... passe, no espiritismo, minha sogra é Isso. passou agora a religião, a japonesa lá, que tem A o jurei. messiânica, Isso. a gente também, né, Então é mais, pratica. né? Você vê que várias religiões já utilizam isso, né? Há Exato. muitos anos. Exato. Só que tem um porém, porque algumas pessoas acham que Reiki é justamente algo religioso. Só que tem uma diferença. O Reiki, inclusive, é reconhecido pela OMS. Então, ele é utilizado para tratamentos, né? Ele já é utilizado no SUS. E é algo como uma energia universal. Digo que é uma energia de amor mesmo, que a gente utiliza e canaliza, diferente quando a gente tem uma outra intenção religiosa. Só que todos nós utilizamos a espiritualidade. Porque se a gente está falando de cura, não tem como a gente não falar de espiritualidade. O Reiki foi a porta, né, de chegada para que as outras coisas fossem chegando, né? E aí, nesse processo
não são exatamente cursos, mas os retiros que a gente faz, as imersões que a gente Hum. vai se conhecendo. Então, nesse processo terapêutico, eu acredito que a melhor formação, né, de um terapeuta Sim, é quem ele é. São as sim. experiências que ele vive, aquilo que ele vai curando, mais do que exatamente um curso formal, né? E aí, depois do Reiki, ano passado eu fiz um curso de constelação familiar, e estou começando a atuar. É algo Hum, também que, né, amplia e a gente hum, começa a entender. Hoje eu tô aqui porque hum. o meu bisavô lá atrás Sim. foi uma inspiração. Para quem não conhece a constelação, fale um pouquinho. Sim, vamos lá. Todos nós temos família. A Uhum, gente veio de algum lugar. alguns felizmente, A outros gente, infelizmente. exato. Mas quando a gente fala de umbigo, todo mundo precisou de uma mulher e de um homem para nascer. Sim. Apesar de da gente ter várias histórias doloridas, né? E a gente ouvir nos processos, né, várias situações de abandono, de abuso. Você teve um pai e uma mãe. Eles te deram a vida. A constelação, ela vai olhar para o sujeito de forma sistêmica. Então, eu tô olhando aqui, Juliana, quando eu vou para uma terapia mais tradicional, né, uma psicoterapia, eu vou ouvir aquilo que a Ju vai trazer. Quando eu vou para uma constelação, eu vou compreender qual é o sistema de Ju. Quem é a mãe de Ju? Quem é o pai? O que é que repete? O que Hum, é que eu repito? os Quais padrões, são os né? padrões que eu repito? Então, é uma questão de campo, é sistêmico. Então, a gente vai, nesse processo, observar. E é interessante porque é, o processo de cura, ele reverbera. Ele não fica só com Ju. A Ju, ela vai reverberar. Então, eu reverbero quando eu faço uma constelação. Isso reverbera na minha mãe, isso reverbera no meu pai. Ou naquilo que você escolheu constelar, né? Na Ah, é? situação que Como você... assim? por exemplo, se você for escolher constelar algo relacionado aos seus bisavós, aos seus avós, né? Ah, você pode Então, especificamente. É uma tia. você pode trazer Hum, as especificações, mas assim, claro, Ju, isso que eu tô falando, gente, depende de cada caso. Porque às vezes hum. as pessoas pegam algo na internet e, ai, mas tudo é assim. Não. Eu vou te ouvir. Tá, Ju, qual é a sua trava? A Lu, a minha trava é com relacionamento. Ok, então vamos olhar para os seus pais. Como era o relacionamento deles? E aí a gente vai entender. Hum, Ah, vamos olhar para que área? Vamos olhar para prosperidade? Vamos olhar para que hum. área? A constelação foi importante para esse livro sair, porque eu Ah, precisei olhar para a prosperidade, eu precisei olhar para o meu pai, para que o meu hum. pai me liberasse para o mundo, me resolver com meu pai. Deixa eu me resolver com ele, porque enquanto eu ficar, às vezes as pessoas não realizam sonhos porque elas estão esperando aprovação. Deixa o meu pai me aprovar, deixa a minha mãe me aprovar, e você nunca vai ser. Talvez. É uma busca muito sua, porque os pais eles deram a vida. E isso é suficiente. Mas até a gente entender isso é desafiador, porque a gente tem as nossas feridas. Eu tinha as minhas feridas de abandono. Então, quando eu tomo a força do meu pai, o meu pai também tem um impacto. Meu pai teve impactos, né, de trabalho, de prosperar também. E a minha mãe, para poder dizer: não, é possível fazer sucesso, é possível ser feliz através da arte. Porque muitas vezes as Hum. pessoas têm dificuldade de assumir o seu tamanho. Qual é o meu tamanho? O meu tamanho é esse, porque eu tô amarrada lá atrás. Então percebe que é tudo muito conectado, né? Sim. A arte de ver com o nosso processo de existir. Então tá tudo muito conectado.
considero assim muito integrativa mesmo. O processo de busca é constante. Então a gente vai sempre se aperfeiçoando. Não acredito em perfeição, mas em aperfeiçoamento, sabe? É. Agora vamos voltar aqui pro livro. Ó. Eu tô pensando em escrever um também esse ano, mas meu vai ser infantil. Eita, que É, maravilha, é quero um ir. processo, né? É um processo de escolher editora, né? Sim, Como é que sim. foi esse processo assim? Depois tem que fazer, como é a revisão. Sim. Dá um trabalhinho Dá. fazer a capa. Você pensou em quê para fazer essa capa? Ju, essa capa, ela foi feita pela Bianca. Ela Hum. era minha vizinha. Hum. Que figura. E aí, ela é ilustradora. Ela havia feito um projeto com uma colega. Estava eu e o meu noivo, né? Tá ali sentadinho. A gente estava numa Bienal. Ah. E aí, nessa Bienal, a gente encontra uma escritora chamada Lua. E ela me apresenta o livro dela. E eu falei, meu Deus. E eu comentando com ele, poxa, eu espero que daqui a um tempo eu esteja na Bienal com o meu livro. E aí aparece isso. Então, o universo, ele dá sinais. Ele vai mostrando pra você, né, os caminhos. E aí, a Bianca, ela foi ilustradora da Lua. Ah, foi? Foi. E aí, a Lua me indicou ela. Aí, quando eu fui cruzar as informações, eu vizinha. falei, meu Deus, era vizinha da Tá casa. bom. Na verdade, não era minha vizinha exatamente, mas vizinha da minha avó. Sim. E aí, quando eu comecei a conversar com ela, né, sobre o processo, essa imagem, ela veio de uma performance que eu havia assistido. Uma performance audiovisual. Era uma mulher que ela ficava deitada, ficava assim, bem encolhida, e o umbigo dela desaguava no mar. Então, ela tinha... era essa imagem que existia, né? Ela ligada no mar. E aí, eu levei a imagem para ela. Falei, olha, Bia, eu pensei em algo mais ou menos assim. Só que algo que fosse mais... trouxesse mais a ideia da infância. Daí ela, né, buscou essa concepção. Vamos fazer uma bailarina descalça, Oh. em coque, né? Numa perspectiva um pouco mais livre. E eu acredito que, assim, Ju, todas as coisas que a gente vai realizar, né? Elas têm processo. Então, eu acredito que para escrever um livro, o maior desafio é escrever mesmo. É escrever. Como é que você fazia? Você sentava assim, X horas por dia? Tinha disciplina? Ou era quando vinha a ideia na mente? Sim. O livro em si, ele foi sendo escrito com o processo da dissertação. Sim, Então, a verdade. dissertação realmente, principalmente na etapa final, acordava mais cedinho de manhã. E aí, primeira coisa era escrever, porque a mente estava mais livre. E aí, para poder fazer com que o livro viesse, né, foi também dessa forma. Essa escrita logo cedo, porque a gente não... A cabeça tá mais livre, a mente tá mais livre. E aí fui fazendo mesmo uma peneira, tirando ali as partes da dissertação, trazendo, acrescentando algumas coisas, entendendo qual era o meu jeito, o que eu estava pensando, né? E aí, quando ele ficou pronto, né, a parte, digamos assim, mais crua, né? Aí eu busquei a questão de revisor. Busquei a minha amiga que tinha feito a revisão da dissertação, né, a Naira, que me ajudou nesse processo também do livro. Ela foi fazendo essa revisão até a gente levar para diagramação. E aí a ilustradora, ela fez as duas coisas. Então a gente fez dessa forma. Massa. Histórias engraçadas aí, Lua, nesse processo de professora, terapeuta, escritora. Meu Deus. De professora, Ai, deve ter de bastante, professora a hein? gente tem tanta coisa que a gente ouve. História, cara. Mas eu fico num lugar, às vezes, até mais emocionado, assim, do que de riso. Ai,
Nesse momento eu não tô conseguindo lembrar nada assim Não, não. mais cômico. Pode ser histórias emocionantes também, que você Sim, sim. passou também. Eu vou trazer para você um pedacinho do livro, pode ser? Claro. Porque aconteceu em sala de aula, né? Misericórdia. E foi algo assim, inclusive foi uma motivação para poder escrever. Hum, Exatamente o finalzinho do livro. Ele diz assim: sigam as estrelinhas. hum, Prolu, estou chorando porque a minha tia virou estrelinha. hum, Ela chorava e soluçava, segurando a mão dela. Pegamos uma fita em minha bolsa e colocamos o desenho de uma estrelinha no chão, pedaço por pedaço. Ela ia me contando como a sua tia era. Ela então dançou em volta da estrelinha e seu corpo ia cessando o choro, transmutando em alegria e gratidão. De repente, todas as crianças se lembraram de suas estrelinhas, pessoas que fizeram parte de suas vidas e que haviam passado para a coreografia da partida, a morte. Nossa, como é doloroso experienciar essa coreografia. E ao mesmo tempo, como foi importante experienciar essa coreografia com aquela criança. Eu nunca vou me esquecer desse momento, esse pequeno e grandioso momento que mudou o percurso. Eu só posso agradecer a essa criança por ter me permitido dançar com ela a sua dor. A educação só pode caminhar em luta se pudermos ensinar sobre como percorrer um luto. Essa frase final, ela é uma frase assim bem forte do livro. E que muitas vezes eu trago assim para a educação, onde eu vou, seja nas rodas com as educadoras, nas palestras, porque pode ser a sua última aula. sim. Então, todos os dias eu vou dar aula como se fosse a última aula. Porque pode ser realmente. Quando a gente começa a trazer isso, eu acredito que a gente começa a ser mais de verdade. Porque, de fato, a gente está aqui de passagem. Então, essa história, né, é uma história real, ela realmente aconteceu. E a infância, e trabalhar com infância é isso, né? Todos os Sim. dias você tem uma novidade, você tem algo que chega, né? Você tem uma mudança. E como que a gente acolhe mesmo, né? Como que a gente acolhe? Como que a gente fala de luto? Como que a gente está vivendo, né? Como que a gente está preocupado com o que aquela criança realmente é e não com o que ela vai ser. No processo Hum, dela de eu estou me tornando. E o principal que eu acho, assim, isso eu acho que é muito para os pais, sabe? Muito para a família. Criança quer ser feliz. hum, Ela quer ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. O processo profissional, ele é uma consequência. Então, é muito melhor que você seja feliz e essa felicidade vai transbordar naquilo que você justamente deseja, né? Do que você buscar algo porque você quer uma aprovação, porque você, enfim, né? sim. Os percursos de cada um. Quando você fala virou estrelinha, só me lembro daquele filme, O Milagre da Cela 7. Você já viu? Sim, Menina! sim. Toda vez que eu Filme assisto, eu choro aquilo forte. ali, gente. Você também, Renatinho, é? É um Ó, filme só um pouquinho, né? Só chorou um pouquinho. O livro, forte. o filmezinho pesado, mas é isso mesmo, a gente não lembra, né? É realmente uma reflexão. Eu tenho dois filhos pequenos, né? E a gente tem que estar sempre Sim. lembrando que do momento, né? Do agora. E não do futuro. Perfeito. Desafios, Lua. Desafios. Nesse processo do escrever, Também. do ser, do se tornar escritora, né? Eu acredito que o maior desafio justamente foi assumir esse lugar, muito Hum. mais do que o processo. O processo, ele é um pouco chato, como você falou, né? Ai, tem que buscar, e a editora, e a gráfica.
Mas o você assumir que agora você vai se tornar uma outra coisa, eu acho que esse foi o maior desafio E tem que ter coragem, né? de conseguir abrir mão da perfeição. Porque toda vez que eu li o livro, eu queria mudar algo. E eu falava, meu Deus, Não termina Deus, nunca. Fábio, não me deixa mais abrir esse arquivo, porque não tem condição. É isso É aqui. assim mesmo. Porque senão a gente, né, quer sempre mexer. Falei, não, é isso aqui, desse jeito. E vamos colocar no mundo. Livro a gente não termina, a gente entrega, A né? gente entrega. É que nem o nosso filho, né? Assim, pra você que falou de filho, você pariu. entregou pro mundo e o mundo vai fazer o papel dele, né? De direcionar, de levar. Então, eu acredito que o maior desafio nesse processo foi assumir esse lugar, fazer todo o movimento em segredo. Assim, foi algo que justamente orientado pela minha terapeuta, né, a Viviane, que esteve que ninguém aqui. não sabe, ninguém estraga, E ninguém né? sabe, ninguém estraga. Então, assim, tinham acho que 4 pessoas que eu compartilhei. Então, meu companheiro sabia, né, porque compartilhamos não tem tudo. jeito, né? Fazer o quê? Né, ali, todos os dias. A minha amiga Naira, que acompanhou, que era aquela guardiã. Eu digo assim, tenha uma guardiã que vai falar assim, e aí, cadê seu sonho? Vamos lá. Bom. Né? Tinha a ilustradora, que eu pedi para ela, por favor, vamos fazer esse projetinho aqui no silêncio. E a Viviane. Então, assim, foi um processo muito bacana. Por quê? Porque quando você faz um projeto, e isso já vale para esse processo de construção de sonho, faça no silêncio. Porque você não cria expectativa para o outro, nem para você. Eu nunca não criei expectativa de estar aqui agora contigo, por exemplo, conversando sobre ele. Isso se tornou uma consequência. Aconteceu, né? Aconteceu. Então, exatamente, é verdade. Às vezes, acredito e não muito só nisso. no livro, mas para qualquer coisa, né? Que a gente às vezes tem um sonho e acha que é tão difícil, tão distante. Exato, porque assim, as pessoas que a gente ama, muitas vezes elas conhecem o nosso eu antigo. Então é difícil para elas poderem enxergar, nossa, a Juliana no podcast, como assim? Como assim? Como assim a Juliana escritora? Como assim um monte de coisa? Então, sabe? Então, quando a gente vai construindo essas coisas mais no silêncio, eu acredito que quando desabrocha, nossa, mas agora a Lua fez um livro, agora ela tá no podcast, agora não sei o quê. Tá demais essa menina. É isso. E é leve pra mim também, porque eu tô fazendo a minha verdade, sem criar um peso, sem criar uma expectativa do outro. A expectativa é minha, o sucesso é meu, as coisas que eu vivo são minhas. Então, acredito que se torna mais potente quando a gente faz esses movimentos, né, mais silenciosos. E a gente compartilha já no momento que já terminei, agora vou compartilhar, eu já tô no finalizando, já tô aí, a gente começa a trazer. Massa. Projetos futuros, Luan? Ai, meu Deus. Esse aqui é né, o podcast, a gente tá aqui conversando. Acredito que a próxima etapa dele é a gente tornar ele digital. Ele fez uma tiragem. Sou a autora independente, tá, gente? Então, se você assistir, quiser me patrocinar, eu estou aceitando. Foi um livro 100% independente. Foi impresso lá em Cruz das Almas, na gráfica lá, foi. Pesquisei editoras, mas falei, não, vou fazer aqui. Então, a ideia é que ele agora vá para o formato digital. Fiz uma tiragem de 300 exemplares. A gente lançou esse livro ano passado. É um livro muito novo, ele nem tem um ano. Em maio de 2024, ele foi lançado na livraria Leitura.
Ele Massa. está à venda na livraria Leitura no Shopping Paralela e está à venda diretamente comigo. Você pode pedir lá no Instagram, @mundolu.na. Vou deixar aqui na descrição do E- vídeo. Perfeito. E, então, assim, a gente colocar ele nesse formato e a gente, palestrar, continuar Sim. levando a arte, a educação, as memórias. Temos alguns outros projetos, mas como eu te falei, algumas coisas ainda Poxa. vamos devagarinho, mas Quem sabe futuramente você volta aqui volto e aqui conta pra gente eles contar os novos realizados. projetos. Com certeza, Amém. com certeza. Mas esse do digital, eu preciso compartilhar, porque realmente Sim, ele sim. precisa, ele já está num processo, né, para poder chegar a outros lugares do Brasil, né, possíveis traduções, poder realmente Sim. expandir. Se eu fosse você, ainda faria ainda um audiolivro com essa sua vozinha, Sim, menina. Ia ficar, maravilhoso. Quando a gente fez, muito legal você falar isso. Eu, na época, né, logo que ele estava perto de lançar, eu fui a São Paulo na companhia da Fernanda Bianchini, que ela tem uma companhia de dança para cegos, para pessoas cegas com deficiência visual. E aí lá a gente bateu um papo com algumas pessoas que faziam esse processo de audiodescrição. Então era algo que já estava lá e que sim, é um recurso que a gente deseja fazer, né? Para que esse livro possa circular e acessar cada vez mais pessoas. Então, obrigada por esse lembrete. Perfeito. Maravilhoso. Perfeito. A minha voz não vai dar certo, mas a sua ia ficar ótima. A filha não vai ficar ótima. Massa, Mas alguma Ju. coisa, Lua, que você gostaria de falar aí pro pessoal? Olha, eu vou trazer assim uma pequena reflexão, né, falando sobre sonhos. Eu acredito que quando você tiver um sonho, primeira coisa, pega esse sonho e entrega para Deus. Entrega para Ele, porque Ele vai te mostrar os caminhos. E se Ele fechar todas as portas, é porque aquele sonho não é para aquele momento. Espera, deixa um pouco mais. Depois você coloca esse sonho em ação. Observa ali quais são as metas, o que você precisa fazer para escrever um livro. Não fica só no sonho da criança, né? A criança é assim, vem para o sonho do adulto. O adulto realiza. Eu disse isso, a mulher que eu sou realizou o sonho da minha criança interior. E no final, compartilha com poucas pessoas. Faz o movimento no silêncio. Eu tenho certeza que seja lá qual for o seu sonho, o tamanho que ele tiver, ele vai ser realizado. E se ele não for realizado por você, entrega porque algum futuro, a futura geração pode estar realizando. Então, nesse momento, como eu falei, o meu bisavô está sendo homenageado, ele foi da Academia de Letras de Cruz das Almas e hoje eu estou aqui falando de um livro. Então, valeu a pena. Às vezes, o que você faz agora vai reverberar nas próximas gerações. Maravilha. Obrigadíssima, Lua, viu? Obrigada, Ju. Amei mesmo. Segue lá o mundolu.na. Isso. Deixa aqui na descrição Isso. do vídeo. Segue também @comenturnei. Se inscreve no nosso canal. Isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho para cada vez mais e mais pessoas. Sai daí não, que tem muitas outras atividades e profissões que com certeza você vai gostar. Beijo, fiquem com Deus. Até mais.